E mesmo com a ação constante das autoridades, a pirataria faz com que a economia brasileira deixe de arrecadar bilhões de reais. O repórter David de Tarso tem mais detalhes. Capinhas de celular, roupas, perfumes e mais uma infinidade de coisas contrabandeadas ou pirateadas são apreendidas diariamente para o setor de crimes contra a propriedade imaterial do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. De acordo com o delegado Wagner Carrasco, que está à frente deste gênero de investigação em São Paulo, o trabalho da Polícia Civil é incessante para tentar combater essa prática ilegal. Então nós já temos a expertise no sentido de executar uma investigação elaborada e trabalhos de inteligência a fim de efetuar levantamentos dos pontos que são aqueles que acabam comercializando em grande potencial ou mesmo locais em que produzem ou armazenam esses produtos piratas também em grande escala. Além disso, nós também temos uma estrutura organizada a fim de atender às demandas das marcas no sentido de tentar coibir essa prática da pirataria, então essa prática da falsificação e contrafação. E neste mercado clandestino, os produtos pirateados são dos mais variados gêneros. Mas as ações da Polícia Civil, segundo o delegado, têm sido para desarticular as quadrilhas especializadas no contrabando dos materiais e evitar que eles sejam comercializados. Hoje, peças de vestuário é o que nós observamos que, pelo menos aqui na capital, é o que nós temos a supremacia dos produtos falsificados, seriam esse tipo de produto. Entretanto, nós temos diversos tipos de falsificação, né? Cosméticos, perfumes, nós já tivemos oportunidade até de veículos, réplicas de veículos falsificados, apreender tênis, calçados de modo geral, até remédio também, nós já conseguimos e já efetuamos trabalhos relacionados a remédio falsificado. Então o mundo da pirataria, o cenário da pirataria, ele é bem amplo e engloba diversos tipos de produtos, dos mais tipos de produtos variados aí, que são levados ao comércio e são armazenados e produzidos. Dados do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade mostram que só em 2022 a economia brasileira deixou de arrecadar 410 bilhões de reais por causa desse mercado ilícito. Segundo o presidente do FNCP, Edson Vismona, além de gerar prejuízos para a economia no país, o fomento da pirataria ainda contribui para o financiamento do crime organizado. São recursos que não são, que não movimentam a economia, não atraem investimentos, não geram empregos, só beneficia-se disso os operadores da ilegalidade, do mercado ilegal, gerando também uma brutal sonegação de impostos. Perde o consumidor, porque esses produtos não atendem às normas técnicas, podendo causar prejuízos à sua saúde. Perde a indústria e o comércio brasileiros, que deixam de ocupar um importante pedaço da nossa economia, como disse, gerando mais empregos e atraindo investimentos e mais riqueza para toda a sociedade. O erário, com a brutal sonegação, e a nossa segurança pública, porque esses recursos são utilizados para financiar organizações criminosas e milícias. Isso é um lado mais perverso ainda do mercado ilegal em nosso país. O levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade é feito desde 2014 e tem como base os dados apontados pelos próprios setores produtivos. São avaliados 14 segmentos diferentes. E o presidente do FNCP detalha quais são os mais prejudicados com a pirataria. Em primeiro lugar, em volume de recursos, vestuário, 84 bilhões. Em segundo lugar, bebidas, em geral, 72 bilhões e 200. Depois temos combustíveis, com as fraudes de quantidade e qualidade, 29 bilhões. Edson Vismona afirma que os governos federal e estadual também devem criar mecanismos de repressão do contrabando e pirataria, além de criar estratégias de redução de impostos. O mercado ilegal é uma atividade econômica criminosa, então tem que ser visto pelo lado da oferta e da demanda. A oferta nós combatemos com a ação integrada, coordenada das nossas polícias e da Receita Federal. Por isso que nós defendemos que essas áreas não podem ter contingenciamento de recursos. Tem que ser mantido o orçamento definido e aplicado e investido em recursos humanos, tecnológicos. A Receita Federal, por exemplo, não realiza concursos há muitos anos e tem sofrido muito com o número de aposentadorias. Temos que recompor o quadro da Receita Federal para estimular suas ações nas nossas fronteiras, também nas zonas secundárias. Então a oferta se combate com a repressão. Nós temos que combater as organizações criminosas e milícias que atuam no mercado ilegal e que se financiam com esses recursos. Pelo lado da demanda, é preço. É inafastável, é óbvio. O preço é afetado pelo tributo.
todos os produtos têm incorporado no seu preço final o imposto devido. Quando você aumenta o imposto, você aumenta a vantagem competitiva do ilegal, que ocupa ainda mais o espaço do produto legal. Por isso que a reforma tributária também é importante. Nós temos que equacionar melhor os nossos tributos. Não é possível aumentar a carga tributária dos produtos brasileiros. O comércio e a indústria perdem, e muito, esse espaço quando isso ocorre. Porque, repito, o produto ilegal não paga nada de imposto. Outra questão que também precisa ser vista é quanto às pessoas que fomentam o mercado clandestino comprando produtos de origem duvidosa e ilegal. Vamos lá, Marcelo Suano. O que eu acho mais legal aqui do Fast News é que a gente já conhece o comentarista e já sabe que ele quer falar sobre o assunto, né, Marcelo? Marcelo, a gente está brincando aqui, mas o assunto é sério. A pirataria é um dos assuntos aí que é complicado, defasa muito a economia brasileira. A gente viu aí que o Brasil deixa de arrecadar muito dinheiro por conta da pirataria. Qual que é a sua análise sobre isso também? Pirataria tem que ser combatida, porque ela envolve grupos criminosos. Ela não é uma coisa simples. E o entrevistado, ele foi perfeito em vários pontos. Ele falou do aspecto repressivo. Tem que ter a repressão. Mas há um dado que a gente tem que perguntar. Por que existe a pirataria, afinal de contas? Porque tem uma demanda, mas por que tem essa demanda? Porque a forma como é trabalhada a distribuição, produção e a distribuição de recursos da cultura, ou bens culturais, vamos colocar assim de forma correta, que são esses produtos que tem acesso, que a sociedade tem acesso, isso é feito de uma maneira em que tem um encarecimento muito grande para a sociedade. Há um outro dado. Toda vez que você tem um sistema de pirataria, você está criando um sistema paralelo com uma cadeia que vai desde de obter o produto até a sua distribuição, e pessoas que vivem disso, parte expressiva dessas pessoas, elas são tão vítimas porque elas estão tentando sobreviver. Significa que nós vamos passar a mão na cabeça? Não. É que a repressão tem que ser feita, mas também tem que ser equacionado o problema de por qual razão é que ocorre a pirataria, tendo uma demanda de pessoas que vão atrás dos produtos piratas porque eles querem também ter acesso aos benefícios da cultura. Quando eu falo isso, eu estou falando dos produtos que são distribuídos na sociedade. A única forma de fazer isso é criar uma condição de empreendedorismo de uma forma tal em que os empreendedores, os investidores queiram produzir, queiram trazer, queiram investir, ao ponto de a pirataria não ser competitiva. Aqueles que forem apostar nisso poderão ser identificados de uma forma muito mais fácil, porque terão inclusive o confronto da sociedade, que não vai aceitar um produto que possa colocar inclusive a sua saúde em risco. Essa é a grande questão. E o entrevistado, ele foi preciso quando ele disse: a questão tributária é essencial, tem que acabar com a tributação sobre o consumo, porque é um dos pontos que leva a demanda a buscar o produto pirata, mesmo sabendo que é de baixa qualidade e pode colocar a sua saúde sob risco. Aí é que está a questão. Repressão e estímulo ao empreendedorismo, redução da carga tributária sobre o consumo e principalmente estimular que os investidores, os empreendedores acreditem que vão ter um sistema jurídico equilibrado, que não haja insegurança e que ele possa ter o retorno daquilo que ele está produzindo. Aí a pirataria vai morrer. Este é o caminho. Foi fantástico a maneira como o entrevistado apresentou para nós.